Aqui, resumindo o teste da derivada primeira, dado uma função f definida no intervalo i da reta real e assumindo valores reais, função f contínua, sendo c um ponto crítico da f, ou seja, a derivada da f em c é zero ou ela não existe, c é um ponto interior do intervalo. Então, se a derivada da função ela muda de sinal de negativo para positivo quando x passa por c, então f de c é um mínimo local da f, nesse caso aqui. Se a derivada muda de positivo para negativo quando x passa por c, então nesse caso f de c é máximo local. Tá aqui as duas situações possíveis, só resumindo, que a gente já viu. Primeiro caso, a derivada muda de negativo para positivo, próximo do ponto crítico. Tá, f de c é o mínimo local. Aqui a gente vê as retas tangentes calculadas em ponto x à esquerda e à direita vão ter respectivamente coeficiente angular negativo e positivo, ou seja, a derivada muda de negativo para positivo mínimo local. Aqui é um caso típico em que no ponto C, f de c, a gente tem uma reta tangente horizontal, o que indica que aqui, ponto crítico, ele está associado com a derivada primeira em c, se anula. Agora, uma outra situação possível, também associada a um mínimo local da f, seria uma situação desse tipo aqui. Aqui nós também temos que a função é contínua, aqui também é contínua, só que aqui a gente tem algo parecido com um vértice representado aqui, isso indica que a derivada da f não existe em C. E, no entanto, se a gente considerar pontos à esquerda de C e à direita, e mais próximos de C, que se a gente pegar a reta tangente ao gráfico da função f por um x menor que c, por exemplo aqui, a gente vê que a reta formaria um ângulo obtuso com o eixo x, a direção positiva do eixo x, que indica que a derivada para x menor que c seria negativo. Se a gente considerar um x maior que c e considerarmos aqui a reta tangente ao gráfico, aqui teria a reta tangente, já formaria um ângulo agudo, que mostraria que a derivada seria positiva para x maior que c. Então esse é um caso onde a derivada não existe, mas ela muda de negativo para positivo quando x passa por c, o que indica também um mínimo local da função f. Então, bastando a f ser contínua, esse resultado, onde a derivada muda de negativo para positivo quando x passa pelo ponto crítico, ele nos dá que f de c é mínimo local.
que associado ao segundo caso, a gente teria então essas duas situações aqui. Ponto C. Aqui, mais uma vez, a gente está indicando que em C, o gráfico da função aqui vai ter uma reta horizontal nesse ponto, associada à abscissa x igual a C, ou seja, a derivada se anula. E se a gente considerar pontos à direita e à esquerda, retas tangentes nos dão a informação de que para x menor que c, f' de x é negativo, é positivo, desculpa, porque o ângulo aqui é agudo, enquanto que f' de x, calculada para um x maior que c, é negativo, porque a reta tangente, nesse caso, forma um ângulo obtuso. Então, isso aqui nos dá o caso onde f de c é um máximo local, a derivada se anula em c, e a derivada muda de positivo para negativo quando x passa por c. Outro caso possível, associado à derivada não existir em c, seria algo assim. Aqui também, pegando valores x à direita e à esquerda, traçando retas tangentes, nós percebemos que a derivada calculada para valores x menor que c, ou seja, a f' de x é positivo para x menor que c, e é negativo para x maior que c. Aqui indica, sendo f contínua, que a gente tem um máximo local em C. Contudo, como isso aqui é um vértice, a derivada em C, ela não existe. Vamos considerar então um exemplo. Seja f de x, x3 menos 3x menos 2. Aqui queremos determinar os extremos locais dessa função f. Vamos usar o teste da derivada primeira. Aqui nós observamos que f é contínua, o domínio dela é os reais, e vamos então analisar os pontos críticos da f. Ou seja, ponto crítico ele vem ou da derivada se anula ou a derivada não existe. Então, eu preciso dos pontos críticos para usar o teste da derivada primeira. Então, aqui a derivada da função é 3x2 menos 3. Então, a gente vê que no domínio da função f, ou seja, o domínio da f aqui é reais, não existe nenhum valor de x que faz com que essa derivada não exista. Então, os únicos pontos críticos para essa função f, que tem isso aqui, 3x2 menos 3 como derivada, os únicos pontos críticos, eles surgem da condição da derivada se anular. Ou seja, os valores que se obtém resolvendo essa equação. Seja x2 menos 1 igual a 0. Que nos dá x mais ou menos 1. Então, os pontos críticos da função f são 1 e menos 1, e eles estão no domínio da f. Então, os únicos possíveis candidatos a extremos locais vão ser os valores f de 1 e f de menos 1. Bom, agora vamos usar o teste da derivada primeira. O
O que esse teste ele nos diz para fazer, essencialmente, é você olhar se o sinal da derivada primeira ele muda ao passar pelo ponto crítico. Então, o que a gente faz aqui é, vamos pegar a função f' de x, nesse caso 3x2 menos 3, e vamos fazer uma análise do sinal dessa função. Bom, a gente já viu que ela se anula em menos 1 e 1. E como isso aqui é uma função de segundo grau e o coeficiente do termo x2 é positivo, isso aqui é uma parábola com concavidade para cima. Então, padrão de sinal, a gente já sabe, tem essa forma aqui. A derivada é positiva para x menor que menos 1 e x maior que 1, e negativa para x entre menos 1 e 1. Então aqui a gente vê que o primeiro ponto crítico, que é x igual a menos 1, a derivada muda de positivo para negativo quando x passa por menos 1. Então, muda de positivo para negativo. Logo, f de menos 1, usando o teste aqui, é máximo local. F de menos 1 vai ficar menos 1, menos 3 vezes menos 1 vai ficar mais 3, menos 1 mais 3 dá 2, 2 menos 2, 0. Então, 0 é máximo local. Da f. E ao passar pelo ponto crítico 1, a derivada muda de negativo para positivo, que indica que f de 1 é mínimo local. Aqui f de 1 fica 1, menos 3, menos 2, menos 4. Então aqui fica mostrado um exemplo de aplicação do teste da derivada primeira para essa função f contínua.